secretária adjunta de Políticas Digitais do Governo Federal conosco. Não sei se já está me ouvindo. Alô, secretária Nina. Olá, Oi, secretária Nina, muito bom dia. Como é que vai a senhora? tudo ótimo e você? Tudo tranquilo, aqui perfeito. Nós estamos falando com a secretária de adjunta de Políticas Digital da Presidência da República, Nina Santos. Secretária, assunto da COP30, como é que andam as coisas por aí, hein? Olha, as coisas estão animadas aqui, estamos com muitos eventos paralelos, negociações acontecendo, manifestações culturais, manifestações da sociedade civil e, sobretudo, o tema da integridade da informação, do combate à desinformação ambiental no centro da pauta. Então, Sim. estamos muito felizes de estar aqui com esse evento acontecendo aqui no Brasil Que, esse ano. que bom. Secretário, eu estou com o prefeito de Amaral Ferrador aqui conosco, o prefeito Rorivon, ele é prefeito de primeira gestão como prefeito, foi vereador, estão recebendo asfalto, prefeita, um município de 42 quilômetros de distância da BR, está muito feliz, está contando aqui sobre as proezas da administração, e eu interrompi a entrevista dele para poder, juntamente com a senhora, entender um pouco mais sobre essa iniciativa da COP30 no Brasil e da sua secretaria, que justamente trata sobre as relações de prefeituras, de governo de estado e também com outros países, para que a gente possa entender mais profundamente o que está rolando na COP30, justamente sobre essa sua secretaria. Queria que a senhora explicasse para nós um pouquinho mais sobre isso. Claro, com todo prazer falar com o prefeito também, fico feliz aí que as coisas estejam avançando, e a nossa preocupação principal, a partir da Secretaria de Políticas Digitais, que fica dentro da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, é pensar a interseção entre o mundo digital e a informação. Então, o nosso desafio é pensar como é que a gente consegue garantir informação de qualidade para que as pessoas possam ter consciência da gravidade do tema das mudanças climáticas e tomar atitudes adequadas frente a esse problema. Não apenas as pessoas individualmente, mas também as empresas, os governos, as organizações de forma geral. Então, a gente estruturou a iniciativa global pela integridade da informação e mudança do clima. E pela primeira vez aqui na COP30, em Belém, o tema da informação de qualidade está sendo considerado como um pilar essencial da força, das tarefas, das ações frente à mudança climática. Então, é mais um passo aí, mais uma frente de trabalho, mais um compromisso do governo brasileiro de garantir que a gente avance para um mundo mais sustentável. Secretária, o assunto que eu chamei o prefeito para conversar aqui é justamente sobre a questão de desinformação, um ruído que aconteceu lá em Amaral Ferrador e como isso, de forma proposital, uma informação foi deturpada e criou um imbróglio total na prefeitura e também na administração do prefeito Rorivon. Mas essa questão da preocupação do governo federal é justamente sobre isso, é fidelizar, ou seja, a matéria, a notícia, ela ser fiel com o que está acontecendo. Às vezes uma crítica sobre algum fato não quer dizer uma desinformação. O problema é deturpar completamente uma informação sobre o tema de uma mentira ser considerada uma verdade ou uma verdade ser considerada uma mentira, né, secretária? Exatamente, exatamente. O que a gente vive hoje é um mundo de comunicação muito diferente, né? No mundo digital, a gente tem muito mais gente podendo falar, podendo se expressar nesse ambiente digital, o que, por um lado, é muito positivo, porque a gente tem mais diversidade, tem mais pluralidade, tem mais vozes presentes no debate público, mas, por outro lado, nos coloca um desafio gigantesco, que é o desafio de garantir a informação de qualidade para as pessoas, é garantir a integridade da informação para que as pessoas possam exercer a sua cidadania, tomar suas decisões com base nas informações corretas. Porque o que a gente vê, muitas vezes, quando se fala sobre desinformação, as pessoas pensam em algo abstrato, algo que só acontece na internet, mas a desinformação ela tem um efeito muito concreto. Ela tem efeito nas decisões que as pessoas estão tomando no seu cotidiano
que podem implicar numa decisão sobre a sua própria saúde, podem implicar numa decisão de consumo, podem implicar numa decisão, numa eleição. Então, tem uma série de implicações muito concretas na vida. É bem isso, olha, muito boa a senhora está falando aqui, é bem um assunto que eu estou conversando com a administradora aqui da Prefeitura de Amaral Ferrador. E a questão do clima, secretária, que eu acho que é também muito importante, né? E eu vou lhe dizer o seguinte, às vezes a opinião de alguns especialistas são opiniões, quer dizer, a pessoa diz que o plantio do arroz, o plantio do eucalipto pode mudar o clima. Mas isso tem que ser de gente gabaritada para dar essa informação, gente que possa ter embasamento técnico para isso. E a senhora, como está aí na COP30 em Belém do Pará, é justamente sobre isso. Eu queria lhe perguntar sobre os países que estão lidando com estas qualidades da informação. O que a senhora tem observado dos colegas de secretaria de outros países também sobre esse tema ambiente e informação verdadeira ou falsa aí? Pois é, a gente tem uma preocupação muito grande, primeiro, em diferenciar informação de opinião, né? Então, a opinião, ela é essencial, ela é basilar em qualquer sociedade livre, qualquer sociedade democrática, a liberdade de expressão, ela precisa ser garantida, mas a gente precisa tratar a opinião como opinião. E a informação, sobretudo as informações que vêm de fontes oficiais, elas precisam ser baseadas em evidências científicas. Então, nessa nossa iniciativa sobre integridade da informação e mudança do clima, a gente tem trabalhado muito para consolidar as evidências científicas sobre mudanças climáticas e sobre como produzir informação de qualidade sobre as mudanças do clima, com base nos conceitos científicos que estão sendo estabelecidos. Exato. Então, a gente está falando de promover pesquisas, tanto nacional quanto internacionalmente, sobre essa questão da mudança climática e as informações sobre ela. A gente está falando de jornalismo de todos os tipos, inclusive investigativo, sobre os temas da mudança climática. A gente está falando de campanhas de comunicação, para que as pessoas consigam entender o tamanho do desafio que está colocado no nosso cenário. Então, esses são um pouco os 3 pilares a partir do qual a iniciativa tem se estruturado, buscando tanto uma colaboração entre países, né? Então, é uma iniciativa internacional liderada pelo Brasil, pela ONU e pela Unesco, mas também no nível nacional. A gente criou um capítulo brasileiro da iniciativa, que já tem mais de 130 entidades da sociedade civil e que fazem esse trabalho aqui no Brasil, fazem pesquisa, fazem jornalismo, fazem publicações, fazem campanhas de comunicação, estão muito atentas à questão da publicidade digital, que muitas vezes é um vetor de disseminação de desinformação climática. Então, essas são algumas das frentes a partir das quais a gente tem atuado para tentar garantir informação de qualidade sobre mudança do clima, entendendo isso como um pilar essencial para a ação. Secretária Nina, é uma questão que eu quero lhe falar e também uma observação que eu, como opinativo, tá? Às vezes, o que o governo federal consegue realizar ou concretizar em matéria de ações positivas, nesse caso da senhora que está falando sobre informações digitais, meio ambiente, tudo, né? Muitas vezes não chega para nós, que somos uma emissora de pequeno porte, situada em Camaquã, na Costa Doce, numa performação assim de 300 mil habitantes no entorno da rádio aqui, que isso comunica. Nós não recebemos essa informação muitas vezes dessas ações que o governo federal chega para nós, como essa que a senhora está nos dando uma entrevista exclusiva direto de Belém do Pará, a senhora como gestora dessa área. O tamanho do Brasil, muitas vezes, ele é desenvolvido para divulgar em algumas grandes emissoras algum tipo de trabalho, e nós, da pequena imprensa, da imprensa que é regional, a gente não tem percepção dessas informações. Eu lhe falo sobre isso, uma opinião, e ao mesmo tempo reclamando de que muitas vezes os meios de imprensa, pequenos meios de imprensa do interior do Brasil, não têm a participação do governo federal com a chegada das notícias, das informações e principalmente entrevistas como essa que a senhora está nos dando nesse momento. Não, eu acho que essa é uma preocupação central, de fato é um desafio gigantesco, né? O Brasil é um país continental e a gente, em geral, eu hoje estou falando aqui de Belém do Pará, mas normalmente estamos todos ali muito concentrados em Brasília. Sim. E isso dificulta mesmo a comunicação
com as várias pontas do Brasil, entender as diversas realidades locais, o que é extremamente importante para o desenvolvimento das políticas públicas. Mas eu queria também compartilhar que a Secretaria de Comunicação da Presidência da República tem feito um esforço bastante grande para ter uma comunicação regionalizada, chegar cada vez mais perto dos veículos que estão na ponta, que estão lidando com os problemas do dia a dia da população, que têm as percepções mais apuradas, né, do que está na cabeça das pessoas, o que está preocupando elas, quais são os problemas que estão colocados ali na realidade. A gente sabe disso, a gente tem feito um esforço, apesar do desafio ser bastante grande. É por isso que eu estou aqui hoje, estou tentando conversar ao máximo com a maior parte dos veículos que nos procuram. Estamos sempre à disposição para comentar com vocês o que temos feito e ouvir também, né, quais são as necessidades, quais são as preocupações para a gente consiga avançar aí da maneira mais coordenada possível. Deixa eu lhe contar um pouquinho. Agora há pouco estava conversando com o prefeito de São Lourenço do Sul, que é a cidade vizinha de Camaquã, está aí na COP participando. Ontem falou em nome dos prefeitos do Brasil, numa mesa muito interessante, acabei de entrevistá-lo. Agora, no próximo domingo, um colega meu da rádio está indo passar uma semana em Belém do Pará, na COP 30, e eu estarei indo representando com a comitiva brasileira para Genebra, na Suíça, agora na COP 11, que trata sobre o tabaco, que é um assunto que nós temos muitíssimo interesse, que a nossa região é uma das maiores produtoras de tabaco do Brasil, que exporta 25 mil contêineres por ano de tabaco para o mundo inteiro, tem qualidade do tabaco. Então, nós fizemos um esforço também para poder levar informação para os nossos ouvintes de forma como a senhora está fazendo aí. Então, eu quero muito lhe agradecer, parabenizar pela gentileza da senhora, da sua assessoria, que percebeu que nós aqui da Acústica podemos levar esse conhecimento para a população. E é muito importante esse contato aberto, secretária, assim, canais abertos de divulgação, de bate-papo, daqui a pouco criar uma construção de um assunto, de um evento que trate sobre organizar melhor essas informações e dar a realidade e a verdade para as pessoas, viu, doutora Nina? Com certeza. Eu é que agradeço pelo espaço, pelo tempo aqui. A gente tem uma série de ações sobre essa questão da informação de qualidade, sobre a questão climática, mas sobre questões de saúde, sobre os benefícios sociais do governo, sobre as políticas públicas de maneira geral. Então, acho que é super importante a gente continuar esse diálogo. Eu fico super à disposição e tenho certeza que conversaremos aí próximas vezes. Que coisa boa. Muito obrigado, um abraço e bom a COP 30 para vocês aí.